Na entrada do parque de uma cidade foi posto um imenso portão em formato de parábola, com incríveis 18 metros de altura e 6 metros da base. O portal recebeu uma placa com 4 metros de base, na qual estava escrito "Bem-vindo" a uma altura H. A figura a seguir apresenta o esquema do portal, assim como a sua representação em um plano cartesiano. Aqui a altura H em metros, foi colocada a placa "Bem-vindo" no portal. Então, pessoal, para que a gente descubra essa relação, já que não foi dada a função, você pode construir a função. Como ele deu os eixos x e y, observe que 0 e 6 são dois dos pontos em que minha parábola corta do eixo do x, então são os zeros das funções. Toda vez que eu tenho zeros da função, eu gosto muito de escrever a minha parábola, a minha função quadrática, na forma fatorada, que seria o coeficiente líder multiplicado por x menos cada raiz. Então, como duas das raízes são 0 e 6, então vai ficar x menos 0, x menos 6. Para que eu descubra exatamente a minha função, na verdade, essa função toda, basta encontrar um ponto que pertença à minha parábola. Se você parar para observar, o que é que nós temos? Se você parar para observar, eu tenho um vértice. Esse vértice aqui, ó, está centrado no eixo de simetria, né, da parábola. Então, se esse ponto está exatamente no meio das raízes, é a média das raízes. A média de 0 e 6 é 3. E, além disso, eu posso afirmar que esse ponto tem altura 18, que é a altura máxima da parábola. Então, esse ponto é o ponto 3, 18. Se esse ponto 3, 18 pertence à minha função, pessoal, significa que se eu jogar esse ponto na função, vai na igualdade verdadeira. Então, se x for 3, o y vai ser 18. Então, se eu jogo o ponto na função, vai dar uma igualdade verdadeira. Fazendo isso aqui, o que é que nós temos? Espera aí. O que nós temos é que onde tinha x eu coloquei 3 e onde tinha y eu coloquei 18. Observa que daqui eu vou chamar o coeficiente líder. Fazendo a devida conta, 3 menos 0 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3, então 3 vezes menos 3 deu menos 9. Menos 9 multiplicando passou dividindo. 18 dividido por menos 9, teremos A igual a menos 2. Claro que o coeficiente líder tem que ser negativo, porque minha concavidade é voltada para baixo. Então, o coeficiente líder multiplicado por x menos cada raiz. Essa é a função. Se nós quiséssemos encontrar tradicionalmente a função, que é aquela escrita na forma ax² mais bx mais c, só era desenvolver. Para que eu ache a altura, o que é que você observa? Essa placa aqui, que mede 4 metros, ela vai estar igualmente distante do vértice. Como assim? Se você pegar essa extremidade aqui e essa outra extremidade, fica metade para cada lado. Moral da história. Se daqui para cá vale 4, esse pedaço aqui vale 2. Então, se esse pedaço aqui vale 2, você pega 3 e tira 2, essa abscissa aqui é 1 e essa abscissa aqui é 5, por exemplo. Então, para que eu ache o valor de h, é pegar a minha função e verificar qual o valor de y quando x for 1. Então, para achar qual o valor de y quando x for 1, é só substituir. Que isso, se eu no lugar do x colocasse 5 ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa. Porque essa altura aqui é a mesma para quando x igual a 5. Então, se eu quiser achar o valor de y quando x for 1, teremos 1 menos 0 vezes 1 menos 6. Fazendo a devida conta, 1 menos 6 deu menos 5. Menos 5 vezes 1 deu menos 5. Menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. Então, essa altura é 10. H é 10, resposta, letra D de dado.